Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. As palavras do Senhor é vida. E as nossas palavras, como é que tem sido? Peço que os irmãos abram Tiago capítulo 3. O título para esse capítulo na minha Bíblia está sobre o tropeço na palavra. Amém? Todos se encontraram? Amém. E diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Pode se sentar. Aqui, nessa manhã, eu gostaria de falar um pouco com os irmãos sobre a língua, sobre a nossa boca. A língua, como nós sabemos, tem um grande poder. Com a língua, como já lemos, nós podemos abençoar e amaldiçoar, encorajar ou colocar alguém para baixo e até salvar ou matar. Por isso é importante nós aprendermos a controlá-la. Que se nós não controlarmos nossa língua, nós teremos muitos problemas, com certeza, em nossas vidas. Falar a palavra de Deus abençoa e traz sabedoria. Por isso devemos sempre abençoar com a nossa boca. Em Provérbios 18, no versículo 21, diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então aqui nós temos dois frutos. Nós podemos gerar frutos de vida e se alimentarmos dele, e podemos gerar o fruto da morte e também podemos nos alimentar dele e alimentarmos ou matarmos outras pessoas. Aí, quando se fala de morte, de língua, me vem à memória a questão da murmuração, os murmuradores. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 10, diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram
e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. E não murmureis, como também aqueles que o povo que saiu do jugo de Faraó e foi para o deserto. Eles viram desde o Egito as maravilhas do Senhor, mas em primeira situação de adversidade, eles simplesmente abriram a boca para murmurar, para reclamar daquilo que Deus estava fazendo, da direção de Deus. E conosco, né, não é muito diferente. Para deixarmos de andar em círculo com o povo de Israel, precisamos parar de murmurar. Em cada momento que deixamos de murmurar, apontamos a Deus que estamos crescendo em discernimento. A palavra murmurar vem do latim murmur, que significa ruído do mar. Murmurar, então, significa fofocar, falar em tom difamatório ou se queixar. A murmuração tem um poder maligno de destruição. Pode te afastar, pode me afastar, pode nos afastar da vontade de Deus. Vemos isso bem claro em Números, no capítulo 14. Olha o destino dos murmuradores. Números 14, a partir do versículo 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, porque murmuram contra mim. Diz-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Aí vamos para o versículo 36. E os homens que Moisés mandaram espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Esse é o destino daqueles que murmuram, porque não foi contra Moisés, não foi contra Arão, foi diretamente contra o Senhor, porque o que Moisés e Arão estavam fazendo eram ordens expressas de Deus, e simplesmente eles a estavam rejeitando. E grande consequência foi para eles, né? E Deus, Ele é o mesmo, é o mesmo naquela época. Deus foi o mesmo na nossa conversão e Deus é o mesmo hoje. Ele nunca vai se agradar de murmuradores. Ele nunca vai se agradar de que nós murmuremos, que nós reclamemos. Isso é uma afronta direta para com Ele. Nós temos que entender que ao tempo dele as coisas vão acontecer. E que cabe a nós refrearmos a nossa língua. Cabe a nós procurarmos simplesmente bendizer e agradecer e entregar tudo nas mãos dele. No Salmo 106, no versículo 25, esse salmo fala sobre a saída do povo também lá do deserto. E mais uma vez aqui diz: antes murmuraram suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor, pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair num deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Não foi somente para aqueles homens, mas sua descendência.
Então vê que a murmuração não só afeta somente a nós, mas também os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. É que o Senhor visita a iniquidade de até a quarta geração, mas abençoa eternamente aqueles que o buscam, aqueles que o adoram. Um bom conselho para nós está em Filipenses 2,14. Um conselho para nós que queremos melhorar diante do Senhor. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus e culpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus e culpáveis no meio de uma geração corrompida. Sermos a diferença no meio da sociedade que vemos que nunca está satisfeita com nada, sempre quer mais e mais e terrenamente, mas nós queremos sempre mais do reino de Deus, realmente buscarmos a justiça de Deus em primeiro lugar em nossa vida, porque é uma consequência. Se buscarmos primeiramente o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas. Mas nós não acreditamos nisso, porque nós buscamos tanto o terreno, procuramos tanto melhorar aqui nessa terra, e buscamos com as nossas próprias forças. Com as nossas próprias forças, porque vai faltar, porque não vai dar, e vamos acrescentando cargas sobre os nossos ombros. E ainda queremos murmurar sobre cargas que nós mesmos atribuímos. Jesus fala que o fardo dele é leve, é suave. Então, se está pesado para a gente, é algo errado conosco. Nós não estamos ouvindo a questão que ele fala que o fardo dele é leve e suave. E que possamos sim ser filhos inculpáveis, irrepreensíveis, possamos dessa sinceridade em nossas bocas. Enquanto os olhos são a principal janela para o coração, a língua é a principal porta de saída daquilo que está dentro de nós. Devemos falar o que é correto, encher nossos corações de coisas boas, sejamos prontos para ouvir e tardio para falar. Em Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que de graça as que o ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Então, a palavra que tem que estar na nossa boca são as palavras do Senhor, né? Está em nossa boca palavras que edificam, não aquilo que nós devemos falar. Muitas vezes somos ignorantes, né? Agimos com arrogância, dizendo assim, somos sinceros, né? Mas muitas vezes não vemos que as palavras que nós lançamos ferem, palavras que nós lançamos achando que é a verdade, machucam. Mas se nós pronunciarmos para os irmãos, pronunciarmos para alguém que estamos vendo que está em caminhos errados, se pronunciarmos a palavra de Deus, o Espírito Santo vai agir. Porque a palavra é uma semente, isso, quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Então temos que lançar a palavra do Senhor para essas pessoas. Aqui nessa versão aqui diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. E sim
promover a edificação. Temos que cuidarmos muito que vamos falar. E o melhor conselho é a palavra, né? Mas para nós falarmos da palavra do Senhor, nós temos que tê-la atada no nosso pescoço, atada no nosso coração. Nós temos que ter ela na ponta da nossa língua. Senão sairão palavras de nós mesmos, e palavras de nós mesmos não dá crescimento, não dá fruto. E que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos... Vamos ler em Colossenses 4:6. Então, quem achou pode ler, por favor. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. É um outro conselho para nós. Ser temperado com sal, porque assim, é um alimento. A palavra de Deus é um alimento. Se ser insossa, não vai ser agradável. Se for salgada demais, não vai ser agradável. Tem que ser temperada, tem que ser gostosa. É um alimento. Então nós sabemos temperá-la para alimentar a nós, aos nossos irmãos e aqueles que estão à nossa volta. Dosar as palavras, usar a língua para edificar a vida dos outros. É sinal de maturidade, é autocontrole, que possamos usar a nossa boca para proclamar o nome do Senhor Jesus. Em Lucas 6:45, uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração bem, assim como a pessoa má produz toda a sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. A boca fala o que está... A boca fala que o coração está cheio. Então, aí nós podemos observar as palavras que têm saído da nossa boca, os conselhos que têm saído de nós. Quais são? Já paramos para analisar o que tem saído da nossa boca? Aqui fala que um homem bom tem um bom tesouro em seu coração. Agora, um homem mau tem tira o mal do seu coração. O que está dentro de nós? A palavra do Senhor, a palavra de perdão, a palavra de alegria, a palavra de perseverança, de adoração? Ou temos tido em nosso coração amarguras, tristezas, coisas más? E é automático. Se você estiver triste e uma pessoa vir conversar com você, que ela estiver também, você vai derramar tudo aquilo em cima dela. Em vez de você ajudar, você vai acarretar mais. Porque aconteceu isso comigo. Se a pessoa vir estar em estado ruim perante você, e o que você tiver for a palavra, se você tiver Jesus no seu coração, você vai trazer esclarecimento para ela. Vai abrir os olhos dela para algo que talvez ela não estivesse enxergando, algo bom que tivesse por vir pelaquela situação ruim. Por isso que temos que ter Jesus, por isso que temos que ter a palavra dele nos corações, para que a nossa boca possa transbordar, né? Possa transbordar coisas boas, transbordar Jesus, né? Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Como vimos, o nosso coração, a nossa boca
fala daquilo que o nosso coração está cheio. Se nós estivermos meditando na palavra do Senhor, o que sairá das nossas bocas serão palavras agradáveis. Em Romanos 10, no versículo 8 diz: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. A forma correta aqui de usarmos nossa boca e fazermos que outras pessoas usem a boca para professar, para confessar que o Senhor Jesus, confessar o Senhor Jesus, crer que Ele ressuscitou dos mortos, e com o coração crer, e com a boca se faz a confissão. Viu a questão de sequência? Do coração vem para a boca, aí as palavras: confessar o Senhor como o único Senhor e Salvador, acreditar que Ele ressuscitou, que Ele pode, que Ele, pela graça dele, vai nos ressuscitar no último tempo, no último dia. Mas que nossa boca possa estar sempre confessando os nossos pecados, confessando os nossos erros, para que possamos alcançar a salvação, alcançarmos a misericórdia do Senhor para as nossas vidas. E assim vamos usar a nossa boca, a nossa língua para as coisas certas. Aí, nisso, eu gostaria de observar com os irmãos duas palavras que infelizmente pronunciamos, e talvez por falta de costume ou de conhecimento mesmo. Falando em questão de palavras, né? Muitas vezes nós falamos algumas coisas e não sabemos o significado. É uma coisa que temos que vigiar. E muitas vezes realmente nós não sabemos o significado. Podemos chegar para uma criança, nós chegamos para chegar para uma criança e dizer assim: nossa, irmãos, a palavra não é muito agradável, mas assim, nossa, que desgraçado. Nós chegamos e falamos diretamente para uma criança essa palavra, chamar de desgraçado? Quem falou que não, já chamou. Já chamou. Sabe como? Tadinho. Coitadinho. Coitadinho da criança. Caiu, outra pessoa, coitadinho, tadinho. Sabe o que significa a palavra tadinho, coitadinho? Desgraçado. Mísero, pobre, infeliz. Aí tem uns que vão mais além, né? Chama de danado. Mas que menino danado? Que fulano danado? Quem sabe o que significa a palavra danado aqui dentro? Condenado. Você não é uma coisa ligada do diabo do inferno. Isso mesmo. Que foi prejudicado, corrompido, estragado, ou aquele que foi condenado às penas do inferno, maldito. Que temos o costume de com a mão, mas você faz que é coitadinho. Não, mãe, coitadinho. Danado já nunca pronunciei, assim, já, pelo falar danado você sabe que já não é algo bom, né? Mas você ouve as mães pronunciando isso para os filhos, nós pronunciando isso, muitas vezes pronunciando isso
os que estão ao nosso redor. Por falta de conhecimento da própria língua portuguesa, nós amaldiçoamos. Imagina a falta de conhecimento da palavra de Deus. É algo para nós pensarmos e repensarmos, vigiarmos nas nossas pronúncias. Muito tempo atrás, dava aula para as crianças lá no Espírito Santo, e lá todos os professores de criança passam por estudos. E eles falam assim, a criança quando ela é muito, falando agora que são mais criança, a criança quando é muito agitada, observa os pais. E eles falam assim, observa os pais. O que esses pais pronunciam para os filhos? E eles falam, são sempre palavras que atormentam ainda mais a vida da criança. Aí ele falou assim, se você pegar uma prostituta ou pegar uma mulher, um homem que fica com um ou outro, assim, você pergunta ele assim, como era a sua influência, tipo assim, a sua ligação com seu pai ou sua mãe? Eles me chamavam de vagabunda, de prostituta, falavam que eu não valia nada. E você é um inútil, você é imprestável, você não faz direito. Palavras negativas geram uma grande consequência na vida de uma criança e infelizmente acarreta para a nossa vida adulta. São consequências de maldições quando criança, lançadas sobre nós. Se observarmos e vermos, lembrarmos algo que foi dito para nós e que reflete ainda hoje, nós temos que pedir a misericórdia de Deus, pedir para que isso seja quebrado, orar a Deus para quebrar todas as maldições que lançamos ou que foram lançadas sobre nós, pedir para que Ele traga a memória, para que possamos nos libertar. Essas palavras acorrentam a vida das pessoas. Possamos estar vigilantes, irmãos, possamos estar atentos e procurarmos, observarmos muito as palavras que saem da nossa boca. Amém? Amém. Que possamos buscar conhecimento, pedir sabedoria ao Senhor, para que prosseguimos nessa caminhada, que não é fácil, mas com Cristo é possível. E eu espero que os irmãos tenham entendido, né, o que eu quis trazer em questão das palavras, que nós possamos então, da nossa boca sair palavras agradáveis, palavras que edificam, né, procurarmos romper todas as palavras torpes, tirar, como diz, não tem como proceder daqui água boa ou água amarga, é um ou outro, que nós possamos então procurarmos termos em nós, como a Bíblia diz, fonte de água viva, que a nossa boca, nossa vida possa ser fonte de água viva, amém? E que nós sejamos senhores da nossa língua, para que não sermos escravos de nossas palavras, amém? Que o Senhor possa continuar abençoando. Alguém quer fazer uma colocação, acrescentar algo? Tem uma palavra que até os pregadores usam, é a palavra Oxalá. Essa palavra ela é, porque ela vem de um terreiro de macumba. E às vezes nós já ouvimos até aqui dizer Oxalá. E não é bom se a gente for procurar isso. O significado dessa palavra se trata de um demônio lá no terreiro, né? Então a gente tem que cuidar do fato que a gente fala. Cuidar do que nós falamos. Policiar aquilo que nós falamos. Isso mesmo. Mais alguém fazer uma colocação? Uma dúvida? O pastor está aqui para responder. Tem bastante gente. Aquele versículo que você leu lá do Provérbios, que o poder da vida e da morte está na nossa língua. É aquilo que nós semeamos por meio da palavra, é aquilo que nós vamos colher. Por isso, numa comunidade, nós estamos cheios de problemas de todos os tipos, e nós temos que
e não nos tornar juiz daquela pessoa com palavra. Porque Deus não dá esse direito para nós, de nós sermos juiz e julgar, né? Então esse julgamento vem pela mente, e às vezes nós soltamos a palavra, e Deus não nos dá esse direito. Então que as nossas palavras sejam para edificar a igreja, para alimentar a igreja, como nós ouvimos ontem à noite. As nossas palavras sejam para alimentar a igreja. Amém? Amém? Só pastor? Amém. Então vamos orar. Só uma colocação que o pastor observou sobre o Oxalá. Eu fui pesquisar aqui. O Oxalá era um demônio no candomblé. A criação do mundo ou da espécie humana. O Oxalá era considerado e cultuado como o maior e mais respeitado de todos os orixás do panteão africano. E a gente já ouviu isso. A gente se cuidar, principalmente os que estão pregando, se cuidar para ver se uma palavra dessa não. É bom sempre pesquisar na palavra nova, né? Tá lá diferente, vamos pesquisar. Tem uma palavra na Bíblia que a gente tem que pronunciar em hebraico. As pessoas querem pronunciar no português e dá esses dois aí. Dá esses erros. Dá esses erros, porque a gente é brasileiro, a gente não é judeu, já está querendo falar uns negócios aí, a gente acaba falando errado. Só um ponto que acho interessante, nós que somos pais, tem avós aqui, observamos também o que a criança assiste, o nome dos personagens dos desenhos. Muitas vezes assim, vemos crianças, o pai fala assim, nossa, essa criança está terrível, né? Procura observar o que essas crianças andam assistindo. Uma vez, muito tempo atrás, eu conheci um menino e ele era muito chato, ele ficava repetindo tudo que você falava. Tudo que você falava ele repetia. Um dia eu fui na casa dele e ele estava passando um desenho lá sei lá de onde estava que é desenho. E eu reparei que o personagem do desenho fazia a mesma coisa que ele. E ficava repetindo e aquele negócio. Aí eu falei com a irmã dele, falou assim, você vê que é a irmã do menino, só que aonde que está vindo? E tudo que ele fazia era de um desenho que ele gostava muito. E muitos pais não sabem, eu acredito que não saibam, mas os desenhos são a fonte que o diabo tem de entrar na vida da criança. Irmã Carla, não é só criança, porque adultos, tipo assim, tem minisséries, tem aqueles negócios, tipo aquele The Walking Dead, que são pessoas que já morreram, que viraram zumbi e contaminam um com o outro ali, né? O Isaac, ele assistia muito essas coisas, então acaba poluindo a cabeça da pessoa, né? E a pessoa acaba tendo reações diferentes. Por quê? Porque está se alimentando, né? Tá deixando entrar pelo olho, né? As coisas que assiste. E eu falava para ele, Isaac, não assiste isso, para de assistir. Então, às vezes até a gente vai assistir um filme, observa o filme, sabe? Porque está entrando dentro da nossa casa, né? Às vezes o filme tem aquela aparência boazinha, aquela aparência inocente, mas por trás daquilo há algo que contamina a gente, né? Então, não só as crianças, mas nós adultos também. O que é mais inocente que desenho? Não é tão inocente. Observe as crianças, o nome dos personagens. Tem vou resumir os finais aqui. Tem um desenho que eu vi, eu acho que é o tal de Naruto. E adolescentes normalmente sempre postam esse negócio do Naruto. Uma vez, eu cuidando das crianças, isso é mais de 10 anos atrás. E o menino sempre assistia, um dia eu parei pra ver, né? Tava na casa dele, tomando conta dele. Aí um menino falou assim, que saia, mas assim, liberte o demônio feminino que há em você.
o menino se transformou, a imagem. Eu virei para ele e disse, o quê? Aí eu falei assim, nunca mais eu tive aqui você assistir isso. Aí, por quê? É bobagem. Eu disse, não é bobagem. Eu peguei e expliquei para ele. Comece a um conselho, comece a observar aquilo que damos para os nossos filhos assistir, aquilo que compramos para os nossos filhos. Se aquilo está abençoando ou amaldiçoando. Amém? Amém. Vamos orar nessa manhã então, agradecer. Senhor Jesus, nós possamos assim, Senhor, que possamos, ó Deus, pronunciar de nós o Espírito e águas, ó Deus, que vem, ó Deus, e ó Deus, não possa haver a divisão, mas nós possamos, Deus, que nos deixamos, Pai, nós venhamos observar esse guardar ajuda no banheiro, abençoe as crianças, os jovens, cada um, Senhor, seja abençoado, para nossas e venhamos ser protegidos dessas coisas malignas, possamos, ó Deus, levar a que vem contra nós, mas possamos, ó Deus, libertar, possamos, ó Deus, quebrar os cativeiros,